Eu quero agora, antes de começar o episódio, agradecer aos novos apoiadores do Fora da Política Não Há Salvação. E aí, como combinado, vou ler aqui o nome desses novos apoiadores. Adriano Gatti, Ana Viana, Beth de Brasília, Cláudia Marcondes, Cristina Gimene, Érica Cunha, Júlio Gonçalves Rocha, João Paulo, José Silva, Kelvin Bressan, Luiz Paulo Melo, Márcio Bezerra, Márcio Roque Coutinho, Paulo Moreira, Rafael Barreto da Silva, Rofani, Sérgio Rocha e mais 2 apoiadores que pediram anonimato. Quero então agradecer a vocês e convidar as pessoas que ainda não estão apoiando o canal, que, claro, se quiserem, apoiem o canal, seja por meio de se tornar membro, né, por meio do botão Seja Membro do YouTube, seja através do site Benfeitoria, né, no endereço www.benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação. Tudo sem acento. De qualquer modo, os links ficam sempre disponíveis nas descrições dos episódios, tanto no YouTube como nos podcasts. É isso. Brigadíssimo. Até a próxima. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da corrida eleitoral. É o primeiro programa em 2022 em que nós vamos tratar da questão da corrida eleitoral de forma direta, pelo menos, né? Não como um tema transverso a outros assuntos. E a ideia é ter uma série de conversas sobre isso. E claro que nesse momento, uma das coisas que mais animam o debate sobre as eleições em 2022, e aí eu me refiro principalmente às eleições presidenciais, são as várias pesquisas que têm saído o tempo inteiro a respeito da disputa eleitoral, né? Quem é favorito? A gente vê hoje o presidente Lula bem à frente dos demais candidatos, parece um cenário mais ou menos consolidado, pelo que a gente nota, porque os números vêm se mantendo, Bolsonaro ali firme no segundo lugar, enfim. Para falar disso e tentar entender o que as pesquisas estão mostrando, né, e de que maneira elas nos permitem compreender esse processo de disputa eleitoral até outubro e quem sabe até o finalzinho de outubro, inclusive se houver segundo turno, a gente tem um convidado que entende absolutamente tudo desse riscado, que é o Felipe Nunes. O Felipe Nunes, ele é cientista político, é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e é diretor da Quest Pesquisas, que faz exatamente essas pesquisas que nós temos acompanhado. É um dos principais institutos aí que tem feito levantamentos periódicos sobre a corrida eleitoral, sobre a avaliação do governo, todos aqueles assuntos que estão, de alguma forma, relacionados a isso. Então, feita essa breve apresentação do Felipe, eu, sem mais delongas, vou passar logo a bola para ele, né? Sei, além de tudo, que ele é torcedor do Galo e, portanto, passar a bola para ele nesse momento significa um motivo de grande alegria para ele. E, Felipe, primeiro, obrigado por você estar aqui e fala um pouco pra gente, essa última pesquisa Quest que saiu, Quest Genial, né, que é quem financia até a realização dessas pesquisas, ela mostra para nós um cenário que, quando a gente olha assim, parece que está bastante estável. É isso mesmo? O que você entende desse cenário atual? Obrigado, pode falar. Primeiro deixa eu agradecer, professor. Eu tô aqui super feliz de ter recebido esse convite, de estar aqui batendo esse papo contigo, nesse projeto que é um sucesso no Brasil inteiro. Eu assisto sempre, estou aqui orgulhoso e honrado de ter saído do lado de lá para vir para o lado de cá das câmeras para bater um papo contigo, Cláudio. Obrigadíssimo. Parabéns pelo seu trabalho, acho super importante e relevante nesse momento do país. É isso, a gente na Quest está fazendo pesquisa todos os meses, a gente faz a única pesquisa mensal feita de maneira presencial no Brasil hoje, muito bacana ter essa série histórica, e a gente vem mostrando um quadro de estabilidade nesse começo do ano, né? Tanto nas intenções de voto como na avaliação de governo. O que o quadro demonstra é que não só as pessoas tiraram férias em janeiro, mas a opinião pública também saiu de férias e pouca coisa alterou, né? Pouca coisa foi afetada, veio como efeito sobre a opinião pública. É verdade que
a propaganda partidária que vem aí em março tende a mexer um pouco com isso, né? Há a expectativa de que os candidatos se apresentem, que algumas das teses importantes sejam reveladas, e isso pode mexer com o quadro, mas, de fato, a gente percebe uma estabilidade e uma força, né, dessa estabilidade muito grande em torno dessa polarização, que, por um lado, tem um governo muito mal avaliado, a gente vai, acredito, detalhar isso aqui daqui a pouco, mas não mal avaliado o suficiente para estar fora do segundo turno, que é o que eu prevejo, que é o mais provável nesse momento. Aliás, uma coisa que sempre se comenta aí em corrida eleitoral e falando muito de pesquisa é que o presidente da República, o incumbente, né, que está no cargo, é sempre um candidato fortíssimo, se não um favorito e tudo mais. Teoricamente, a gente poderia estar vendo isso novamente agora, mas o que a gente vê é o Bolsonaro numa situação que me parece, em boa medida, paradoxal, e isso não vem de agora, né? Isso vem já de bastante tempo. Muito mal avaliado, né, por uma parcela do eleitorado, tem uma rejeição altíssima, mas, por outro lado, muito resiliente, né? Ele preserva ali aqueles 25% aproximadamente, estou pensando aqui num número mais arredondado, né? Vamos colocar aqui, 1/4 do eleitorado, chegou a ser durante muito tempo 1/3, né, do eleitorado, que não arreda pé do presidente da República, não interessa o que ele faça, né? Não interessa o que ele diga, mesmo quando passa férias, enquanto todo mundo se afoga na Bahia, ele passando férias andando de jet ski em Santa Catarina, e as pessoas parecem que não se importam, a inflação galopando, quer dizer, as pessoas não se importam, aqueles 25% que não arredam pé. Duas perguntas em uma eu vou te fazer aqui. Primeiro, né, se a gente consegue entender esse fenômeno, né, esses 25% tão persistentes que parece que vão com o presidente até a época da eleição, pelo menos. E de outro, né, por que, por outro lado, né, ele é tão rejeitado por uma parcela tão grande e também de forma tão firme e aí muito lentamente crescendo, mas parece que alcançou aí uma estabilidade? Deixa primeiro, Cláudio, dar um número que eu acho que vai explicar bem o momento que a gente vive. Na história do Brasil, nós, cientistas políticos, sempre tivemos inveja dos norte-americanos quando falavam de eleições, porque eles têm uma série histórica enorme, né, para comparar eleições lá. E a nossa série histórica vai começando a ser produzida, né? Então, se a gente olhar para os 3 presidentes da República que já disputaram reeleição, estou falando do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, a gente começa a ter uma referência do tamanho significativo ou não do que vive hoje o presidente Bolsonaro, né? Então, vamos lá em 98, vamos lá em 2006, vamos em 2014, e vamos lembrar que o Fernando Henrique, em 98, tinha 21% de avaliação negativa em fevereiro daquele ano, o Lula tinha 22% de avaliação negativa, também no ano da reeleição, a Dilma tinha 27%, e o Bolsonaro, neste mesmo momento, tem 51%, o dobro do que qualquer um desses 3, que, aliás, foram reeleitos, tinham naquele momento. Então, acho que isso coloca em perspectiva o que o presidente, o inferno que ele está vivendo, né? Também é verdade que esses outros ex-presidentes tinham avaliações positivas maiores do que as que Bolsonaro tem hoje. Fernando Henrique tinha 39 de positivo, Lula tinha 38, Dilma tinha 36, Bolsonaro só tem 22. Mas, como você disse, os 22 mostram uma resiliência muito grande. Então, como é que explica esse fenômeno? Nas pesquisas que a gente tem feito, Cláudio, acho que tem 2 explicações. Uma é uma explicação ideológica, realmente voltada para a ideia de que existe uma direita que se mobilizou, né, de que construiu uma identidade pública de reconhecimento, de pertencimento. Hoje esse grupo tem lugar na imprensa onde eles se informam, eles têm lugar onde eles se encontram, eles têm ideólogos, né, que explicam o que é ser de direita no Brasil. Tem famosos canais de comunicação, né, no YouTube, ou seja, tem toda uma construção de fato ideológica em torno dessa direita. E, por outro lado, isso que é o centro, né, ideológico da direita, conservador mesmo, né, que tem valores compatíveis com isso, por outro lado, você tem um grupo que já foi maior, hoje é menor, mas que é contra o PT sob qualquer circunstância, que se junta, de certa maneira, a esse grupo ideológico conservador,
cujo amálgama, cuja união se dá muito pelo público evangélico, que é hoje quem continua dando sustentação muito grande por conta dos temas da família, por conta dos temas conservadores que estavam presentes em 18, continuam em 22, mas em menor escala. Então, acho que a explicação é um combinado de segmentos próximos ali do ponto de vista das suas identidades. Agora, por que ele é resiliente? Porque ele hoje é realmente minoritário e esse papel minoritário acaba dando a ele a necessidade de se defender. É quase um processo grupal. Para sobreviver, eles têm que se unir e se defender. Isso já aconteceu em outros momentos também, né, com a esquerda. O PT, quando viveu os seus piores momentos, também conseguia ter resiliência, né, lá em 2016, 2017, não baixava ali dos 20% também. De modo que é muito interessante, Cláudio, você que acompanha a política há muito tempo sabe disso. Acho que é a primeira vez na história brasileira em que você tem, de maneira muito clara, vamos dizer, um grupo de esquerda e um grupo de direita organizados, não majoritários no país, mas com capacidade de mobilização. Né? O lulismo como fenômeno e o bolsonarismo como fenômeno parece que vão constituir aí a base dessa disputa política que durante muito tempo esteve centrada na polarização entre PT e PSDB e agora mudou de pilar. É o bolsonarismo que hoje cria essa identidade. Então, é de fato um fenômeno social muito interessante esse do bolsonarismo, resiliente, forte, e é tão forte que continua sendo a segunda força política no país nesse momento, mesmo quando, Cláudio, a gente tem avaliação muito negativa sobre a inflação, avaliação muito negativa sobre a questão da pandemia, avaliação muito negativa em relação à geração de empregos. Ainda assim, esse grupo é forte e mostra, né, essa força também nas pesquisas. Aliás, tem uma questão aí interessante, né? Você mencionou que o PT também preservou, né, esses 20%, não arredava muito disso. Pensando aqui, só me corrija se eu entendi errado, pensando sobretudo em termos de intenções de voto, correto? É nisso que você está pensando? Exatamente. É disso que eu estou falando. Tá, porque eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente olha a avaliação do governo, a Dilma chegou a ter ali menos de 10%, né, de avaliação positiva. E no caso do Bolsonaro, parece ter uma correspondência. Oi? 8%, né? Ela chegou a ter 8%. Pois é. Agora, no caso do Bolsonaro, parece que tem quase que uma correspondência perfeita entre a avaliação do governo e a intenção de voto que resiste, né? Você tem alguma ideia de por que no caso da Dilma há esse descolamento? Vamos dizer, até quem de alguma maneira, considerando isso, avaliava negativamente o governo dela, talvez nessa lógica que você apontou de resistência. Tudo bem, tá? O governo é péssimo, mas eu voto com ela e aí, né, a intenção de voto chegava lá em cima. E no caso do Bolsonaro parece que, digamos, não é só a resistência, parece que tem também uma questão de avaliação que é positiva, né? Você tem alguma interpretação para essa diferença? Cláudio, a minha visão sobre tudo isso, ela está muito calcada nisso que a gente está discutindo, né, o que eu vou sintetizar aqui como visão de mundo. Né? A direita brasileira bolsonarista constituiu em torno dela uma identidade que os faz olhar para o mundo, para os dados, para as informações, né, para aquilo que está certo e errado, de uma maneira completamente diferente, vamos dizer assim, de um eleitor não ideológico. Né? E de novo, o que eu estou dizendo aqui, em grande medida, também já serviu para a esquerda. Tá? O fenômeno do viés de confirmação não é um fenômeno típico da direita. Na verdade, é um fenômeno típico de quem tem algum tipo de ideologia. Né? O que é o viés de confirmação? É aquele movimento em que você tenta, na verdade, procurar justificativas, informações e dados para confirmar aquilo que você pensa, independentemente se é verdade ou não. Né? Então, esse fenômeno, acho que diferente do que aconteceu lá atrás, a Dilma não era uma personalidade pública cuja liderança despertava nas pessoas empatia, né? Ela não era uma liderança carismática, né? Diferente do Lula e do Bolsonaro. Hoje o bolsonarismo vive e sobrevive na identidade explícita e direta das pessoas com o seu líder, né? Com o mito. Afinal de contas, ele conseguiu construir de uma maneira brilhante o que é ser o mito, né? Eu tenho um estudo sobre isso, Cláudio, de 2014 até 2018, viajando pelo Brasil, sendo recebido ou sendo ovacionado nos aeroportos,
sendo tietado pelos policiais militares de todos os estados, ele foi constituindo a ideia de um mito, que é uma força simbólica muito grande. Então, esses 22 estão ali porque a identidade ela passa longe do dado objetivo, da avaliação concreta, né, da questão né, factual. Na verdade, um posicionamento que, na verdade, reflete identidade, sentimentos de grupo, na minha avaliação. Perfeito. Aliás, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, né, nesse último levantamento, né, acho que, enfim, essa pergunta também aparece em outras questões, mas esse número me chamou a atenção agora, já que, vamos dizer, já se passou um certo tempo, né, da candidatura do Moro, né, dela ser colocada na cena pública e tudo mais. E aquela parcela, né, que considera que a corrupção é o maior problema do país, né, e que a gente poderia imaginar, bem, essa aí vai ser capitalizada facilmente pelo Moro, né? E não é. Né? Ela vai para o Bolsonaro majoritariamente, ou seja, mesmo quem percebe na corrupção o maior dos nossos males não está mostrando, pelo menos até agora, intenção de votar naquele que, digamos, seria o símbolo maior dessa preocupação, né? Afinal de contas, a Operação Lava Jato foi aí o que levou a corrupção a se tornar o grande problema nacional. Até eu via hoje mesmo, né, quando a gente grava isso aqui, no dia 10 de fevereiro, quinta-feira, eu via um gráfico comparando vários países, gráfico com base em dados do Latino Barômetro, né? Foi postado pelo nosso colega Oswaldo Amaral, da Unicamp. Pelo Oswaldo, Eu vi também, né? Eu achei muito interessante, né, o gráfico que o Oswaldo postou no Twitter dele, porque ele mostra o seguinte, né, que o Brasil se descolou dos outros países no que se refere à preocupação com a corrupção, aí vamos dizer, no período, podemos dizer assim, na era lavajatista. Né? E aí, claro, isso teve consequências, mas parece que não só a maré de alguma forma passou, né, ou a onda passou, mas gozado, né? Quem ainda se beneficia dessa preocupação não é o Moro, é o Bolsonaro. Esse fenômeno me chamou a atenção. Você tem alguma explicação para isso? Então, Cláudio, ótimo ponto, né? Lembrar todo mundo que está nos assistindo, até julho do ano passado, a principal preocupação dos brasileiros, o principal problema, na opinião dos brasileiros, era a pandemia. Isso foi caindo até que, em novembro, a economia, os problemas econômicos tomaram a dianteira de maneira muito expressiva. Acho que 42% dos brasileiros diziam que a economia era o principal problema ali. Isso foi caindo com o surgimento da Ômicron. Nos últimos 2-3 meses, a pandemia foi voltando a preocupar, né, os brasileiros. Nesse mês, especificamente, a gente observa uma estabilidade dessa preocupação. Acho que muito em razão da tomada de consciência coletiva de que a vacinação não vai evitar a proliferação de casos, mas vai evitar o volume de mortes que se observou no ano passado. Então, a preocupação diminui e a economia volta ali a ter uma relevância. Agora, durante todo esse período, corrupção continua tendo o mesmo percentual de preocupação. Em torno de 10% dos brasileiros diz que o principal problema do Brasil é a corrupção. Comparado com esses dados que o Oswaldo postou, mandar um abraço para ele aproveitando, é outro mundo. Né? 2018 é uma eleição completamente atípica nesse sentido. É uma eleição em que um tema que é totalmente marginal em relação aos problemas reais das pessoas se transforma no principal problema do país. Eu acho, Cláudio, que isso tem muito a ver com o fato de que, em 2018, a gente não tinha um incumbente defendendo continuidade. Todos os candidatos que disputavam aquela eleição eram mudança de alguma maneira. Alguns mudança à direita, outros mudança à esquerda, outros mudança ao centro, mas todos, de alguma maneira, defendiam uma mudança em relação ao que se vinha observando, né? Governo Temer, governo Dilma, que foram, na média, muito mal avaliados, aí de 14 até 18. Então, ali você tem um cenário muito diferente do que você tem hoje, e o normal em eleições presidenciais, por isso eu chamo a eleição 18 uma eleição diferente, estranha, é que a economia seja a pauta principal. Né? A minha qualidade de vida, como é que eu estou vivendo, que vai pautar a decisão se eu quero mudar, se eu quero continuar. No meio de tudo isso, você tem um personagem que é o Sérgio Moro, que deveria, como você disse, estar capitalizando, né, a maior parte desses 10% e não o faz. Eu acho que não o faz por 2 motivos. Porque a biografia do Sérgio Moro, nesse momento, apresenta contradições
que dificultam, mesmo quem está preocupado com a corrupção, acreditar que ele seria capaz, de fato, de lutar por isso, né? E aí não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, estou fazendo uma análise, né? Ou seja, tudo o que aconteceu pós-Lava Jato, a entrada do Moro no governo Bolsonaro, a saída do governo, tudo isso dá sinais para a opinião pública de que talvez não seja, de fato, essa a principal motivação do agora pré-candidato à presidência Sérgio Moro. Então, acho que isso contribui em grande medida para o fato dele hoje não estar conseguindo capturar esse eleitor. E mais do que isso, né? O Bolsonaro é ainda o nome mais forte entre todos os candidatos disponíveis no pleito para disputar com o Lula aí no segundo turno. Então tem um pouco de voto estratégico nisso também, né? Para que eu vou votar numa pessoa que não tem chance de se viabilizar politicamente? Melhor eu ir no outro, que é mais forte. Então acho que é um combinado desses dois elementos. Um pouco de biografia que sofreu nos últimos tempos por escolhas do próprio Moro e depois essa questão de uma certa utilidade do voto, já que o Bolsonaro continua sendo forte. E tem alguma coisa nisso também, te pergunto, né, de perfil desse eleitorado? Estou pensando no seguinte sentido, nos cruzamentos todos que vocês fazem quando olham para a pesquisa. O eleitor mais preocupado com corrupção tende a ser também, na estratificação, aquele eleitor mais parecido com os eleitores mais favoráveis ao Bolsonaro? Né, digamos, renda mais alta, um determinado tipo de escolaridade, homens. Isso também acontece? Há uma correspondência entre as duas coisas? Acontece sim. O eleitor preocupado com corrupção é um eleitor de renda alta, um eleitor branco, um eleitor masculino, principalmente das regiões sul e um pouquinho do sudeste do Brasil. Esse perfil é claramente um perfil que vai votar, ou que votou, né, em 2018 em Bolsonaro, que parece que também prefere ele numa eventual disputa com o Lula. É diferente, por exemplo, de quem está preocupado com a economia, que são a população de baixa renda, a população com baixa escolaridade, focada no Nordeste, ou seja, quem está vivendo na pele o que a gente perguntou na pesquisa, que foi: você está tendo dificuldade de pagar suas contas nos últimos 3 meses? E 62% de quem tem renda baixa diz que sim, está tendo mais dificuldade, piorou a sua capacidade de pagar as contas em dia em relação aos últimos 3 meses. Então, são mundos, Cláudio, completamente diferentes, que estão preocupados com questões diferentes, e é claro que isso tem dinâmica na defesa dos interesses, que é como se manifestam numa eleição. Aliás, você mencionou uma coisa do Sul, né? É interessante que é no Sul também que o Moro tem as suas maiores intenções de voto, né? É a região onde ele se sai melhor em comparação às demais, até com, diria, um certo destaque, né? Com relação às outras. Nessa pesquisa, isso foi muito interessante, porque o Moro, embora esteja abaixo do Bolsonaro, tem o seu melhor desempenho no Sul, o Bolsonaro tem o melhor desempenho no Centro-Oeste e o Lula tem o melhor desempenho no Nordeste. É como se a gente tivesse de Curitiba, o Centro-Oeste agrário e o Nordeste do Bolsa Família. Vamos brincar aí com esses termos para tipificar esses 3 mundos. É bem interessante. Aliás, já que você falou da República de Curitiba, eu te pergunto, não sei se é possível afirmar isso com relação aos dados que você tem, se dá, inclusive, significância estatística e tal, mas essa vantagem dele no Sul, vantagem não, né? Esse desempenho melhor dele no Sul, é muito paranaense ou ele é mais ou menos distribuído entre os 3 estados? Essa eu não vou conseguir te responder, vou ficar te devendo, Cláudio. Porque a amostra... Eu vou também num detalhe que é difícil lembrar de tudo, né? Não, aí não é porque... Aí até não é nem memória, não, mas é porque realmente os dados, abrir por estado numa amostra de 2.000 casos, seria irresponsabilidade minha, né? Sim. O único estado em que você pode fazer isso um pouco melhor é São Paulo. Pelo tamanho. Embora... né? Eu também não recomende aí para os alunos que estão nos assistindo, porque seria um pouco exagerado, mas chama atenção o fato de que o Dória não tem um bom desempenho no estado de São Paulo. Sim. Esse eu acho que é um dado... nós estamos aqui, para você ver, falando, né, de 3 nomes, Moro, Lula e Bolsonaro, e simplesmente ignoramos o governador de São Paulo, o governador do estado mais importante do país, porque o desempenho dele em casa não é muito bom. Lembrando, Cláudio, alguma coisa que nós mineiros conhecemos bem em 2014, que foi a derrota do Aécio em casa, em Minas Gerais, que, na minha avaliação, é um dos principais indicadores que explica a derrota dele na eleição nacional. Se tivesse ganhado em Minas, talvez
teria sido eleito presidente em 2014. E Minas costuma ser sempre aquele estado que tem um resultado que parece o espelho do país, né? É interessante isso, né? Em várias eleições seguidas a gente vê algo assim, não é? Tá, exato, mas é bem próximo, não, mas, né, do resultado nacional, né? Para não ser bairrista, mas sem querer ser bairrista e já sendo, né? Mas sei que falou do meu querido Galo, mas é isso mesmo, né? Quem ganhou em Minas ganhou no Brasil. De 94 para cá, não tem erro em relação a isso. Também é verdade que no Rio de Janeiro a gente também observa esse fenômeno. Eu costumo dizer que Rio de Janeiro e Minas são os dois swing states brasileiros, né? Se a gente estivesse fazendo uma análise à la americana da eleição de delegados, ter os delegados em Minas e no Rio fazem toda a diferença para a eleição. É o que pelo menos mostram os mapas eleitorais que a gente compara 94 até 2018. São quase que estados amostra do país, em alguma medida também, né? Espelham essa situação. Agora, uma outra questão importante, já que a gente falou do Moro e você lembrou do Dória, né? Há um outro candidato aí que, enfim, toda eleição quase ele aparece, já fazia um tempinho aí que não aparecia e voltou na eleição de 2018 e agora volta de novo, que é o Ciro, né? E o Ciro... Achei que você ia falar do Cabo Daciolo, pô. Não, o Cabo Daciolo é marinheiro de primeira viagem, né? Ele só deu glória a Deus em 2018 e a gente não sabe se continuará dando mais para frente. Agora, o Ciro tem aí pontificado em várias eleições seguidas, né? E pontificado porque ele realmente pontifica, né? Ele diz tal, como resolver todos os problemas do país, com uma grande autoridade, naquele seu estilo ali, até bastante professoral. Agora, nessa eleição, me parece que está mais difícil para ele, não? Tá sim, por dois motivos, Cláudio. A sombra do ex-presidente Lula é muito grande e eles disputam exatamente o mesmo eleitor, né? Quando a gente classifica os perfis dos eleitores de Lula e Ciro, a gente observa duas coisas. Todo mundo que vota no Lula, ou grande maioria de quem vota no Lula, tem no Ciro a sua segunda opção, né? E dois, esse eleitor prefere o Lula ao Ciro numa disputa entre os dois. Então, é muito difícil você, num cenário em que você tem um outro nome mais forte que você no seu mesmo campo, e aí eu estou falando de novo do baixa renda, do baixa escolaridade, que é muito numeroso no Brasil, infelizmente, né? Gostaríamos que o país fosse menos desigual, mas a realidade é essa. O Ciro tem dificuldade de se apresentar, mesmo tendo um projeto desenvolvimentista, mesmo tendo um projeto que, de certa maneira, é compatível, né, com a agenda de interesse dessas pessoas. Mas o Lula acaba sendo muito mais forte, muito mais lembrado e mais preferido, o que dificulta a vida do Ciro, que tem feito aí um desempenho, chegou a ter um desempenho melhor nas pesquisas em novembro, chegou a ter 11%, hoje está em 7%. Antes do Moro entrar, né? A entrada do Moro, por incrível que pareça, atrapalha um pouco essa coisa do Ciro de ser a terceira via, porque divide voto, né? Boa parte daquele voto que não gosta de Lula e Bolsonaro, mas também não é tão de esquerda, ia para o Ciro, hoje não vai mais, encontrou no Moro a sua identidade. Então, ele vive hoje uma situação difícil, mas cumpre um papel importante, Cláudio, no jogo, né? Por quê? A saída do Ciro Gomes do cenário de primeiro turno poderia significar um aumento grande de probabilidade de Lula ser eleito no primeiro turno, né? Porque esses 7% de Ciro tenderiam a ser direcionados em grande medida para Lula, e isso mudaria o quadro. Assim como a saída do Moro, por exemplo, também nesse momento ajudaria um pouco o Ciro, mas mais ao Bolsonaro, porque aí é um eleitor antipetista, né, que prefere o Bolsonaro a uma volta do governo Lula. Interessante. Aliás, um outro dado muito legal dessa pesquisa que você traz, muito instigante, é aquele que mostra que 58% dos eleitores dizem que já decidiram seu voto, né? Ou me permita aqui um arredondamento grosseiro, você já vai entender por quê. 60%, posso fazer um arredondamento aí, admitir isso, né? Claro. Então, os 6 em cada 10, né? Mas eu estou chamando a atenção por isso, por quê? Né? Só para facilitar e ter uma lambuja. Porque, ao mesmo tempo, né, embora esse número seja alto, né, a gente fala, 60% é bastante gente que diz que já decidiu o voto. Mas quando a gente vai para os candidatos, estou aqui pegando minha colinha para não esquecer dos números. Bem... Né? O Lula, ele tem um voto definitivo de 74%.
né? Quer dizer, então, digamos, se 60% ou 6 em cada 10 no geral, 3/4 dos eleitores do Lula dizem que vão manter o voto nele. No Bolsonaro também é bem alto, 65% ou 2/3 dos eleitores dizem que vão ficar com ele. O Ciro, na verdade, tem 62%, eu anotei aqui, de voto volátil, ou seja, voto gente que diz que não necessariamente vai manter o voto nele, é o inverso. Mas então, só fazendo o caminho de voto para recapitular, já que eu errei aqui. 60% no geral, 74% para o Lula, 65% para o Bolsonaro. Todo o resto bem abaixo disso, né? Ou seja, gente que não garantiu o seu eleitor. Daí, duas perguntas em uma. Primeiro, essa é uma eleição que, na minha leitura, não sei se você concorda, ela começou muito mais cedo do que eleições presidenciais de outros anos, né? Acho que muito pela dinâmica que o próprio Bolsonaro impôs ao processo, ele começa a fazer campanha no primeiro dia de mandato, né? E aí ele puxa toda a campanha para mais cedo. Aí você vai tendo outros episódios que eu diria reforçam essa tendência, como, por exemplo, a reabilitação do Lula, e ao ser reabilitado ele também cria um grande fenômeno de campanha muito cedo em relação ao processo normal. Então, às vezes, até quando alguém me questiona sobre isso, eu falo, olha, normalmente eu tendo a perceber campanha como uma coisa que começa para valer, no geral, em julho, né? Quando não só elas são oficializadas, mas é ali que, me corrija se eu estiver errado, os gráficos... É porque eu tô lembrando, eu só tô rindo aqui, claro, porque eu tô lembrando de uma famosa e célebre frase de um governador mineiro, que é o Hélio Garcia, que dizia que as campanhas só começam depois da parada, que é a parada de 7 de setembro. Mas na época que o Hélio Garcia falava isso, a eleição era em novembro. A eleição era em novembro. Então, eu acho que você está correto na sua... na leitura. Na sua aproximação. E eu acho isso, sabe por quê? Não só porque julho é a data oficial mesmo, isso não é o mais importante, eu acho, mas porque você que entende muito desse assunto, me parece que é a partir de julho, quando você olha os gráficos de intenção de voto, que começam a acontecer as grandes variações, né? Claro, estou colocando julho aí como uma data de referência, mas vamos dizer, é por ali que isso acontece, né? E dessa vez, parece que as variações já aconteceram e de repente as coisas estabilizou, né? E aí eu falo, bem, mas será que isso tem espaço para mudar de verdade? Olhando esses dados da intenção de voto firme, pelo menos declaradamente firme, né, parece que tem lugar para mudar, mas só na chamada terceira via, né, não nos candidatos principais. Ou seja, se vai mudar, vai ficar, digamos, um jogo de cadeiras ali entre os candidatos que querem ocupar a terceira via, mas sem alterar o cenário principal. Você acha que é por aí? Concordo com tudo que você disse, mas só quero estressar um ponto, que é, se houver uma mudança, o que a pesquisa sugere é que é muito mais uma mudança para fortalecer a polarização do que para mudar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, se eu posso mudar meu voto, caso algo aconteça, num padrão de 62% entre o eleitor do Ciro, 73% no caso do Dória e 70% no caso do Moro, para ficar nos três aí nomes, esse voto... que tem como, no caso do Ciro, que tem como primeira opção o Lula, no caso do Moro e do Dória, que tem como primeira opção o Bolsonaro, podem fortalecer ainda mais a chance desse segundo turno mais virulento entre os dois polos e não entre a terceira via, né? Então, de fato, Cláudio, é uma eleição nesse sentido diferente demais, né? O presidente fala em reeleição, acho que no terceiro dia de mandato. Isso é novidade, né? Os marqueteiros não recomendam isso. Os marqueteiros recomendam usar a lua de mel, que é aquele período, né, ali logo posse, para fazer as agendas mais difíceis e tal, e deixar a eleição como assunto lá para frente. Para governar. Essa eleição, para governar. Essa eleição tem um outro componente que é inédito, isso já fui checar também, que é o quinteto mais importante da eleição já é conhecido por mais de 80% da população, ou dos eleitores brasileiros, acima de 16 anos, em fevereiro. Isso é inédito. Sempre há um nome desconhecido que vai ter que se apresentar. Olha, não é o caso do Bolsonaro, tem mais de 90%, não é o caso do Lula, tem mais de 95% de conhecimento, não é o caso do Ciro, que está próximo dos 90%, não é o caso do Sérgio Moro, também 85%, 82%, não é o caso do Dória, que também tem um conhecimento acima de 80%. Ou seja, o jogo parece já estar
muito jogado sobre essa ótica. O que ainda deixa uma pulgazinha atrás da nossa orelha, que é sempre bom, né? Ir com calma nessas análises, até porque está tudo gravado, né, Cláudio? Sobretudo quem é mineiro. Depois vai, e depois a turma vai cobrar da gente. Você falou no programa do Cláudio, tá? É que quando a gente pergunta para as pessoas se elas já têm um candidato de maneira espontânea, próximo de 50% ainda não se posiciona. O que sugere, claro, que pode haver alguma alteração nesse quadro, mas, na minha opinião, não sugerindo hoje a terceira via se apresentando. Hoje, a minha aposta, se eu tivesse que colocar dinheiro numa análise, eu diria que a gente deve ir ao segundo turno com Lula e Bolsonaro fazendo um duelo que deve ser muito virulento esse ano. Quer dizer, pensando no gráfico, né? Aquela famosa boca do jacaré. A parte de cima, que hoje é o Lula, continua subindo e subiria mais. Só que a parte de baixo, em vez de continuar descendo, subiria também, né? Essa é um pouco a ideia, né? Eles se aproximariam, exatamente. E aí a discussão passa a ser como é que se a eleição vai para primeiro ou segundo turno. Hoje está publicado, a gente está gravando o programa hoje, né? As pessoas podem ter lido já um artigo do Thomas Trauman, usando dados da nossa pesquisa, a gente fez uma análise especial para ele, mostrando que Lula vence no primeiro turno esse ano se conseguir convencer o eleitor apático dos anos anteriores a ir votar. Por quê? Quem votou branco e nulo ou se absteve em 18 e em 20, hoje quer votar no Lula. Se ele vai votar ou não é outra história, porque depende se o seu comportamento apático vai se transformar em comportamento ativo, né? Se ele não for votar, se esse eleitor apático continuar apático, se ele não for mobilizado, aí a eleição é segundo turno e é uma eleição mais apertada. A diferença entre Lula e Bolsonaro diminui nesse caso. Então, tem uma aguinha ainda para rolar debaixo dessa ponte, embora pareça, né, haver uma consolidação significativa nesse quadro dos dois grandes polos. Aliás, me deixa pegar esse último ponto que você levantou, da vontade que muita gente tem de votar no Lula hoje, né? Em 2016, a gente viu nas eleições municipais, o PT sofreu um baita de um tombo, né? Perdeu, na época, 60% dos prefeitos e vereadores que tinha 4 anos antes, né? Foi um desastre, assim, do ponto de vista eleitoral. Foi o ano também do impeachment da Dilma, né? De todas aquelas manifestações e tudo mais. Teve ali uma recuperação até em 2018, né? Quando não só o Haddad vai para o segundo turno, mas também elege uma bancada boa de deputados, considerando aí a fragmentação do sistema, né? Elege, na verdade, a maior bancada. Não tem a maior votação, que fica com o PSL, né, na onda bolsonarista, mas elege a maior bancada. Então se recuperou um pouco. Dá para afirmar que hoje, né, diante desse cenário, inclusive dessa disposição de votar no Lula, essa fase mais forte do antipetismo raivoso, né, que coincide até lá com a preocupação grande com corrupção, que o gráfico do Latino Barómetro, do qual a gente já falou hoje, ali mostrado pelo Oswaldo, mostra. Dá para dizer que essa fase mais raivosa do antipetismo passou e isso é uma onda que reflui? Eu acredito que sim, Cláudio. Até ou pelo histórico só, só? Né? A gente já viu no passado esse antipetismo diminuir e depois crescer, né? Tem um gráfico muito bacana do Marcos Coimbra, da Vox Populi, que tem pesquisas desde lá de 89, e mostra isso de maneira muito clara, né? Como é que o PT foi, durante o governo Lula, ele foi aumentando a simpatia em relação ao PT e diminuindo a rejeição, e durante o segundo governo Dilma aconteceu exatamente o inverso, foi crescendo a rejeição e diminuindo a simpatia, e aí o PT chega, acho que a 36%, 38% de rejeição nacional, justamente ali em 2016, fim de 15 para 16, nesse gráfico do Marcos. Agora, né, e aí esse dado que você contou da eleição municipal tem a ver com isso, o tombo, né, está associado a isso. Agora parece que o efeito é o inverso, né? De fato, a rejeição está caindo, todos os meses que a gente monitora isso na pesquisa, a gente vê a rejeição na casa dos 17%, 18%, que é muito menor, né, do que esses 30 e tantos que a gente falou, e isso tem efeito sobre a eleição, né? Eu não acredito que a imagem do PT dado de uma hora para outra, mas eu acho que a importância que as pessoas dão a isso mudou de 16 para cá.
a eleição do antissistema em 16, está novamente dando lugar à eleição dos políticos tradicionais. Então, essa mudança acaba afetando só uma observação. as pessoas se relacionam. Não quero interromper seu raciocínio, mas só para pontuar uma coisa, que me parece, essa eleição dos políticos tradicionais já voltou em 2020, né? Já voltou, na municipal. Sem dúvida alguma. Né? Acho que a eleição do Eduardo Paes no Rio é uma boa demonstração disso. Né? Um político tradicional que tem escândalos de corrupção na história, perdeu eleições importantes nesse ciclo antipolítica e depois retoma como um salvador da pátria, no caso da cidade do Rio. Então, e é interessante, Cláudio, que as eleições municipais elas ajudam a testar um pouco esse ciclo. Né? 16, eu acho que foi uma eleição importante para a gente imaginar o que seria a eleição de 18. Se você pensar Calil em Belo Horizonte, Crivella no Rio, Dória em São Paulo, para não dizer outros, vou ficar nos 3, eles já anunciavam, de certa maneira, Zema, Witzel, né? Depois Dória de novo. Quer dizer, o anúncio estava na eleição municipal, e agora é o inverso. Né? Esses políticos tradicionais voltam a ter força. Então, a eleição de 22 volta ao curso normal da política brasileira, e isso tem consequência, porque o discurso antissistema, que eu acho que continua existente, forte, eu não acho que as pessoas acham que o Estado começou a funcionar, eu não acho que as pessoas acham que os impostos são poucos, não é isso, as pessoas continuam pensando isso, mas isso perdeu relevância no cálculo eleitoral delas. E aí é que a coisa... Ou seja, o problema não é o issue, o problema é o peso que o issue ou o tema tem na hora do raciocínio político. Interessante. Aliás, quanto a isso também, falamos lá atrás da corrupção, né? Que a corrupção já não é um tema tão importante, lá 11% só acham que é o principal problema do país, e só nisso que o Bolsonaro lidera e não o Moro. Agora é interessante, né? Porque quando a gente olha para os outros temas, né? Enquanto se pergunta, né, quem pode lidar melhor, né, com essas coisas, geralmente se aponta o Lula como o mais capacitado. Né? Economia, política social, né? Todas essas coisas aí. Ou seja, o Lula é percebido como, se me corrija se eu estiver enganado com relação ao que a pesquisa está mostrando, como, vamos dizer, um melhor governante. Né? Então, talvez isso ajude também a reduzir o antipetismo, né? Porque se o eleitor mais racional, menos identitário, ele vota com base numa avaliação da performance do governo e de políticas públicas, e aquele candidato é percebido como mais apto a trabalhar com determinados assuntos, mesmo que ele tenha outras ressalvas a ele, pode considerar que é o voto mais adequado, né? Sem dúvida. Eu assim, quando eu sou perguntado, né, a resumir, o que define voto? Eu gosto de dizer que o voto para cargos executivos tem a ver com a resposta de uma pergunta. Quem é a opção que melhor resolveria o meu principal problema? Ou seja, quem é visto como solução é votado. Então, se o principal problema é pandemia, vamos encontrar alguém que é bom nisso. Se o principal problema é desemprego, inflação e fome, vamos encontrar quem é bom nisso. Se o principal problema é corrupção, vamos procurar quem é bom nisso. E eu acho que isso ajuda a entender resultados. No Brasil seria até simples, né? Fazer essa definição, inflação, depois desigualdade, depois continuação do crescimento, depois a questão da corrupção, ou seja, os temas que estão mais importantes acabam determinando quem vai ganhar até mais do que os atributos dos candidatos, o que é interessante, é como se a sociologia fosse mais importante que o marketing nesse caso, que é um outro tema bom para a gente falar depois. Mas o que você descreveu é exatamente o que está colocado. O Lula, hoje, entre todos os fatores mais importantes, visto como o principal nome capaz de solucionar essas questões, e por isso tem vantagem nas pesquisas. E há uma diferença também importante regional, né? Eu peguei os dados que a tua pesquisa traz sobre as várias regiões e me chamou a atenção como elas se dividem no ponto de vista, digamos, ideológico. Fiz um pequeno artifício pegando as informações da pesquisa da Quest e separei os candidatos em direita e esquerda, Lula e Ciro como esquerda, né, e os demais como direita, menos o Janones, que eu não sabia muito bem onde colocar. É pouquinha coisa, mas enfim, eu falei, deixa ele de fora dessa polarização.
Aí coloquei aqui, ó. Direita, 42-40 no centro-oeste. Direita, 45-43 no sul. Direita, 37-44 no norte, ou seja, a esquerda ganha no norte por 44-37. Direita, 38-47 no sudeste, ou seja, a esquerda ganha também no sudeste de 47-38. E aí, finalmente, aí a barbada, né? O 19-69 no nordeste, né? Quase que 7-2, né? Não é 7-1, mas é 7-2. Isso é interessante, né? Quer dizer, a gente tem regiões que claramente se organizam, um pouco, você falou há tempos atrás dos swing states americanos, e a gente consegue distinguir muito bem os estados mais liberais, os estados mais conservadores nos Estados Unidos. Parece que em termos regionais, a gente tem um cenário que se desenha dessa forma, apesar de, por exemplo, quando a gente olha para o norte, mesmo com essa vantagem da esquerda em termos de intenção de voto, ver uma avaliação que historicamente tendeu a ser mais positiva para o Bolsonaro, só agora que começa a refluir. O norte aí é o que está, digamos, caminhando uma direção oposta ao que seria normal, né? O centro-oeste e o sul mais azuis, sempre foram, o nordeste mais vermelho e o sudeste, que é o que varia. São Paulo mais azul, Minas foi vermelho, depois foi azul, Rio também variou, então... Meio roxo. Esse padrão... isso. Exatamente. Esse padrão que você descreve, eu acho que está na raiz da discussão principal do Brasil, né? Eu gosto muito de dizer, Cláudio, que 94, 98, 2002 são eleições de unidade nacional. Você tinha um tema que unificava o país. É preciso resolver a inflação. Não dá mais para viver o salário aumentando todo dia, aquela confusão. Depois, nós vamos resolver a questão social brasileira. O Lula vem para isso. Dali em diante, a gente sai da unidade nacional e passa a viver momentos em que a política distributiva fica mais importante. O que eu quero dizer com isso? Você tem um orçamento que tem que ser alocado em algum lugar, e aí as regiões norte e sul têm, obviamente, prioridades diferentes, e isso está no centro da discussão de como é que será o governo. Ou seja, se será um governo em prol de um tipo de política que é mais benéfica ao Nordeste ou um tipo de política que é mais benéfica a, digamos, um lugar mais desenvolvido economicamente, vamos dizer assim, que é o Sul e o Sudeste, mas que precisa de outros tipos de investimento. Aí é que está a discussão, para mim, relevante. Ou seja, o Brasil passa, depois de 2006, a ser um país que divide-se regionalmente, como é interessante, aconteceu com os americanos na década de 50, né? O Sul e o Norte também tiveram um realinhamento, muito em função justamente dessa discussão distributiva, de para onde que vai o dinheiro, para onde que vai o investimento. Agora, só para pegar um gancho nessa questão regional, eleição para presidente, pelo jeito, está encaminhada, pelo menos nas suas grandes tendências, né? Podemos assim dizer. E as eleições para governador? Né? O que dá para perceber? Se é que dá para perceber alguma coisa nesse momento, Felipe? Olha, Cláudio, vai ter muita mexida e muita mudança nos cenários estaduais, e eu acho que isso vai impactar a eleição nacional ainda, porque as brigas dentro dos estados serão relevantes. Eu vou dar um exemplo. No Rio, Cláudio Castro, governador, versus Freixo. Uma disputa muito interessante de acompanhar, né? Polarização nacional colocada lá, com o Eduardo Paes tentando criar um candidato de terceira via, o Rodrigo Neves. Em São Paulo, essa indecisão em torno de Haddad e França, o Alckmin, que era candidato, depois deixou de ser, o Boulos, se vai dividir a esquerda ou não, né? A direita com o Mamãe Falei, mais o Pout, ou seja, o Rodrigo, vice do Dória, que é um grande desconhecido, mas vai ter 6 meses de governo nas mãos. Uma Minas governada por Zema, né? O único governador do Novo no país, que pretende ser candidato a presidente daqui a 4 anos, para isso tem que ganhar Minas Gerais agora, contra o Calil, um prefeito super bem avaliado na capital. A famosa disputa na Bahia entre a CM e o PT vai ser até que, enfim, né, eles resolveram duelar de fato. Vai ser uma disputa super interessante. O PT, que tem ganhado na Bahia há muito tempo, o ACM, né, do avô muito forte, e depois na prefeitura fez o seu sucessor, o Bruno Reis.
Tem muitos, eu poderia falar aqui do Brasil inteiro, né? No Rio Grande do Sul. Acho que uma eleição que vai ser sem graça é a eleição do Paraná. O Ratinho parece que está reeleito, e aí não tem muita graça. Mas nos outros estados tem disputa, né? E essa disputa, em grande medida, vai estar associada à eleição nacional. Os palanques, parecem os mais fortes, estão sendo montados justamente em pró-governo ou anti-governo, né? Então vai ser interessante ver como a lógica nacional se replica nos estados. Vai ter muita confusão ainda por aí. Agora, nesse cenário, não é mau negócio estar do lado do Bolsonaro, se ele tem toda essa rejeição e, apesar do piso alto, tem um teto baixo? No Nordeste, sem dúvida. No Centro-Oeste, não. No Centro-Oeste, é competitivo você, né, estar aliado ao Bolsonaro. Em São Paulo, eu diria que é ruim também, né? Em Minas, nem tanto. Ou seja, vai depender de como essa avaliação vai estar dispersa, né? E aí a gente vai precisar, obviamente, de mais pesquisa e mais dados para conseguir entender, de fato, esse granulado das eleições estaduais. É sempre bom estar perto do governo quando ele está bem avaliado. É sempre ruim estar perto de governos mal avaliados. Eu acho que é esse que vai ser a dosagem que a gente deve observar no caso das eleições dos estados. Embora eu acho que tenha também uma dinâmica, vamos dizer, própria ao Estado, né? Um governador como o Zema, um governador como o Caiado, estou pensando nesses próximos aí do Bolsonaro, também vão ser avaliados pelas suas próprias gestões, né? E não só por serem ou não próximos do presidente, né? Mesma coisa o Ratinho. Concordo contigo. Eu estou chamando a atenção dessa disputa nacional porque eu acho que vai ser interessante até ver como eles vão se posicionar. No caso do Zema, ele vai abraçar o Bolsonaro? Ele está muito bem avaliado em Minas, ele vai abraçar o Bolsonaro para quê? Será que necessita? Será que ele tem vantagens ao fazendo isso? Ou não? Ou vai agir ali como... Em Minas a gente já viu muitas vezes o Dilmazia, que era o voto na Dilma e na Anastasia, o Lulécio, que é o voto no Lula e no Aécio. Isso é comum nas Minas Gerais. E pode ser que aconteça de novo. Lula com Zema, né? Não sei nem como é que chamaria isso. Lulema. Sei lá. Ou Luzema. Luzema, sei lá. É um nome estranho. Isso precisaria pensar no nome ainda. Muito bem. Ô Felipe, muitíssimo obrigado aí pela conversa. Eu que agradeço, Cláudio. Que delícia bater esse papo contigo. Só para você, enfim, vai que a gente deixou algum ponto desamarrado, alguma coisa que a gente possa ter esquecido de falar, deixo contigo as palavras finais. Acho que abordamos tudo que é significativo nessa pesquisa. Só quero te agradecer, um prazer, estou super feliz de estar aqui batendo esse papo. E já vou fazer uma coisa, mas me convidar de novo para voltar, porque teremos mais pesquisas por aí, espero que não seja a última vez, viu? Não será. Novamente. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. O convite será feito. Pode sossegar quanto a isso, porque tem muita coisa para acontecer até a época da eleição. Inclusive, vamos dizer aqui, em particular, mas não só, depois de julho, né? Para a gente ver o quanto essa brincadeira muda. E também, né, olhando para as disputas estaduais, que aí acho que vão estar mais desenhadas e vai ser muito interessante olhar para elas, né? Exatamente. E aí, Cláudio, tem umas novidades vindo aí. A gente deve ter outras pesquisas em breve. Então, vai ser legal a gente acompanhar isso também daqui para frente. Obrigado mais uma vez, dá um abraço a todo mundo que está nos assistindo, você que tem uma audiência enorme e qualificada, o que geralmente não é comum, ou é grande ou é qualificado. No seu caso, os dois. Dizer para todo mundo que estou no Twitter, estou no Instagram, e essa conversa pode continuar por lá, para quem quiser continuar o papo. Obrigado, Cláudio, foi um prazer. Perfeito. Obrigado, Felipe. Bem, então, feitas aí essas considerações finais do Felipe Nunes, eu quero reiterar os agradecimentos à participação dele, reiterar os agradecimentos e agradecendo por mais uma razão, por ele já estar se prontificando a vir de novo aqui mais para frente, porque realmente assunto é o que não vai faltar, com eleição, com várias pesquisas saindo, e também aproveitar, claro, para dizer a todo mundo aí que nos ouve no podcast, que nos assiste no YouTube, que, se possível, apoie o projeto aqui do Fora da Política Não Há Salvação. A gente lançou aí uma campanha de membros, né, para as pessoas ou pelo meio do YouTube se tornarem membros aí com uma pequena ajuda mensal, ou por meio do site benfeitoria.com, em que há também uma campanha da mesma natureza, né, de um apoio mensal. As pessoas podem lá olhar e ver se acham que vale a pena, né? Para nós, evidentemente, seria muito importante para continuar a ter aí a
a força do canal, dele prosseguir, da gente poder ter também mais apoio, sobretudo na produção técnica do canal, que hoje é tudo feito aqui artesanalmente por mim. Vai ser bom se eu conseguir esse apoio vindo de fora. Bem, e dito isso, finalmente, uma última coisa, não esqueçam de ler também o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, que ficou de férias em janeiro, mas volta agora em fevereiro. Em breve já tem texto novo lá. E dito tudo isso, portanto, pela segunda vez dito tudo isso dito aqui, eu encerro esse programa. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.